Amém? Amém. Paz do Senhor a todos, boa noite. Boa noite. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, dando glória ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom em todo tempo. Quando você abre aí o Salmo de número 27, para a gente começar adorando ao Senhor, sendo encorajado por Ele, você que nos assiste, que nos acompanha em casa, que a paz do Senhor esteja com todos aí. E Deus preparou mais um momento para a gente adorar, o Salmo de número 27. Glória a Jesus. Aleluia. Salmo de número 27, quem achou? A glória a Deus aí. Vamos lá, o pastor está em reunião, já está vindo. Diz assim: minha luz e salvação, o Salmo de Davi. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu havei de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. O anseio manifestarei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifício de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a voz do meu clamor, ó Senhor. Tem piedade de mim e responde a minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por sua presença meu ser anela. Não ocultes de mim a tua face, não me afaste de ti em ira. Tu tens sido meu advogado, não me negues a tua ajuda, nem o teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me pela vereda dos justos, e protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eles me fariam desesperar. Não fora minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerá o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Coloque a tua esperança no Senhor, se fortaleça nele, abre o teu coração, porque Ele vai falar com você nessa noite. Amém? Não sei como você chegou aqui, como tem sido a sua semana, mas de uma coisa eu não tenho dúvida, que a bondade do Senhor certamente na nossa vida, se renova a cada manhã. Que as misericórdias dele se renovem na tua vida. Feche teus olhos, nós vamos orar, e que você possa abrir o teu coração, tire o medo do teu coração, tire as dúvidas nessa noite, e adore a Ele na beleza da sua santidade. Pai, nós te louvamos, te damos graça nessa noite, agradecidos ao Senhor pela tua presença, pelos teus cuidados, pelo teu perdão, pela entrega na cruz do Calvário. Hoje, uma data especial, Senhor, em que é comemorado o dia da tua reforma, da reforma da tua palavra. A reforma não da tua palavra, mas da tua igreja, porque a tua palavra ela não muda.
ela é viva e tem nos sustentado, Senhor. Até aqui o Senhor tem sustentado a nós. Não sei como está o coração dos seus filhos nessa noite, mas se há, meu Deus, amargura, tristeza, que neste momento o Senhor com teu Espírito Santo possa visitá-los a cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, continua conosco ministrando ao nosso coração. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, assim como a palavra dele nos ensina, que tem que ser com verdade, que tem que ser em espírito. E nessa noite nós vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque pela fé, eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem crê, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor nesta noite. Aplauda ao Senhor, aplauda Ele.
Receba, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu todo acesso ao cura. Diga o véu, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e nada te admira mais. E só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao cura. Diga o véu, e o véu que separava já não separa mais. Luz que outrora apagava agora brilha e nada te admira mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e nada te admira mais. E só pra te adorar e fazer teu nome Se você veio para isso, aplauda o nome dele. Só para te adorar, Senhor. Aleluia. O teu Espírito, Senhor, é bem-vindo no nosso meio. Porque nós não queremos que a sua casa seja essas paredes, mas seja a nossa vida, Senhor. Que verdadeiramente o Senhor possa vir habitar em nós. E através de nós, o Senhor fazer a tua obra neste mundo que tanto precisa ouvir a tua voz, Senhor. Oh, Jesus. Tens liberdade aqui.
Eu sou tua casa, morada, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, morada, eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Aleluia, e só Ele pode mudar as coisas de lugar. É o Espírito Santo dele que vem e faz a obra em nós, e que muda tudo, e que transforma, que nos perdoa, que nos limpa, que nos purifica. Tu és lindo, Jesus. Tua beleza é incomparável. Cante isso. Senhor, formoso és tua face eu quero ver, pois
Glória a Deus. Esse é um momento muito importante da nossa noite, né? Do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quem puder se ajoelhar, quem quiser ficar de pé, fica da maneira que você achar melhor, mas não perca esse momento, não perca essa oportunidade de estar levando as suas palavras, o seu clamor, a sua adoração diante do nosso Deus. Creia que Ele se faz presente aqui nessa noite, irmãos. Creia que o Senhor já tem enviado o Teu Santo Espírito. Senhor, a convencer-nos, a falar conosco, a estar agindo em nós, a estar operando no nosso meio. Creia que a glória do Senhor já está neste lugar. Creia que o Senhor já tem nas mãos cada pedido, cada oração. Creia que o Senhor sabe o que você vai falar, mas Ele se agrada quando nós nos colocamos diante dEle em forma de crer, de saber, de reconhecer que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é aquele que peleja por nós, que é aquele Pai que toma as dores e diz: o que você vai fazer com o meu filho? Primeiro fala comigo. E se Ele ver, Ele só autoriza se for para o nosso crescimento, se for da permissão e da vontade dEle. Se não for, Ele não permite. Ele está no comando de todas as coisas. Vamos colocar-nos agora diante de Deus. Deus querido, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, ó Deus querido, porque a tua glória está neste lugar. Nós te bendizemos porque, ó Deus querido, tu és fiel. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, e nós nos colocamos diante de Ti, Pai, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a Tua grandeza, diante das dificuldades que temos enfrentado, porque o Senhor sabe que somos pó, Senhor Deus, mas precisamos do Senhor, Deus, nós precisamos do Senhor, como filhos amados, ó Deus, como aquele, Senhor Jesus Cristo, que tem, Senhor amado, dependido do Senhor. Deus de glória, Deus maravilhoso, toma, Senhor Jesus Cristo, nesta hora as nossas dificuldades diante do Senhor. Muda, Senhor, aquilo que não é teu. Muda, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor precisa nas nossas vidas, que precisa de uma mudança, Senhor, que precisa de ser transformado. Opera em nossos corações, Senhor, opera em nossa alma. Derrama do Teu Santo Espírito, Senhor, ó Deus, sobre nós, Senhor. Derrama da Tua sabedoria, Senhor, da Tua graça, Senhor, sobre nós. Não estamos fiados, ó Deus, em nossas justiças, mas em Tuas muitas misericórdias, Senhor. Estamos fiados, ó Deus, na Tua graça, no Teu poder de fazer infinitamente mais, Senhor. Ó Deus, que vai, que visita, Senhor, que conhece o oculto e o profundo, que conhece o que cada coração, Senhor, tem colocado diante do Senhor. Pai, o Senhor sabe, Deus, que o Senhor agora entre nessa peleja, Senhor. Deus, peleja contra o inimigo das nossas almas. Peleja, Senhor, contra o opressor, contra o vingador, Senhor Jesus Cristo. Peleja, Senhor amado, em favor de nossas vidas, Pai. Pleiteia a nossa causa nesta noite, Pai. Deus, toma a nossa semana em Tuas mãos, pois só o Senhor sabe todas as coisas. Mas crendo, Senhor amado, nós cremos que o Senhor há de estar conosco em todo o tempo, porque basta uma palavra do Senhor, ó Deus, e as coisas mudam. Basta uma ordem do Senhor, porque o Senhor continua, Senhor, e sempre está no comando de todas as coisas. Pai, o Senhor é soberano, é supremo, Senhor Deus. Visita, Deus querido, a semana do Teu povo. Visita, Senhor Jesus, as famílias do Teu povo, Senhor, da Tua igreja, do corpo de Cristo do Senhor aqui nesta terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, libera, Senhor Jesus. Libera, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, um pouquinho do céu aqui na terra, da Tua presença, da Tua Shekinah, Senhor, para podermos, Senhor Jesus, darmos valor, Deus, quando estivermos contigo, Deus, no céu de glória. Senhor Deus, derrama da Tua Shekinah, Senhor Deus. Derrama da Tua presença, Senhor, no nosso meio. Abençoa, Senhor Deus querido, esta igreja. Abençoe o Teu povo. Abençoe os nossos pastores, os Teus servos, Senhor. A vida do pastor Vitor, Senhor, da irmã Lena, do João Vitor, do neto Augusto, Senhor Deus, poder. Visita, Senhor, a vida do pastor Pablo, da Eliane, da Cauane, da Karine, Senhor Jesus Cristo. Estenda as Tuas mãos sobre os Teus filhos, Pai. Fortalece,
o Senhor Jesus, juntamente, ó Deus querido, com aquele, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado também, a vida, Senhor Jesus, do irmão Renato, a vida do irmão Genivaldo, a vida da irmã Regiane, que o Senhor também tem usado, Senhor, aqui nesta casa, na tua presença, Senhor, na tua casa, para trazer a tua palavra a cada um de nós, Senhor. Ó Deus, visita o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe os teus filhos, Senhor. Ó Deus querido, coloca, Senhor Jesus, cada um de nós no lugar, Senhor Jesus, em que o Senhor tem preparado para podermos fazer o melhor para o Senhor. Nos prostramos diante do Senhor, Deus. Ó Pai, nesta noite, Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos. Que o Senhor continue a abençoar, a falar conosco através da tua palavra, a falar conosco através dos testemunhos, a falar conosco, Senhor, diante de tudo que for feito nesta noite, porque o Senhor não nos despede de mãos vazias, Senhor. Deus, o Senhor não nos deixa, Senhor amado, sem aquilo que queres dar nas nossas mãos. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Nesta noite nós clamamos e já te agradecemos, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Jesus, Ele é bom. Quero chamar minha esposa para orar. Vem cá, amor, orar pelos dízimos e oferta. E sempre a gente lê Malaquias 3:10, mas deixar um versículo no Salmo 37, 25, versículo 25, que diz, Davi diz, fui moço e sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a tua descendência mendigar o pão. O nosso Deus, o inimigo tem colocado em nós, em muitas pessoas, o medo do que vai ser no futuro. E às vezes nós temos dito, o que vai ser da nossa juventude, o que vai ser das nossas crianças. Ei, o Deus que nós servimos, que muitos de nós tivemos, nossos pais serviram, é o mesmo Deus, como a Bíblia diz lá em Hebreus. Se Ele não desamparou Davi, se não desamparou na tua idade, na sua velhice, na sua juventude, por que Deus iria nos desamparar agora? Está na hora de nós colocarmos essa certeza do nosso coração, irmão. Deus jamais desampara o nosso povo. Rapidinho, uma pessoa um dia passando por situação depressiva uns anos passados, e ela dizia, irmão Renato, eu vou trabalhar, mas eu entro em estado de depressão do meu trabalho, o que eu faço? Eu tenho medo de sair. E eu disse, o que você está fazendo na igreja? Diz que está servindo a Deus. Vai morrer lá dentro? Ou você vai crer que o teu Deus vai suprir as suas necessidades? Meu irmão, pega o teu dízimo, a tua oferta, e crê que o mesmo Deus do passado é o de hoje. Tire o medo do teu coração, porque Deus tem algo bom para a tua vida. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, por poder glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, com as nossas primícias, com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Pai, que o Senhor venha sondar a cada vida, aqueles que podem e aqueles que não podem também, Senhor. Que o Senhor seja um Deus provedor, um Deus, Pai, que nunca desamparou um justo e nem viu sua descendência mendigar o pão. Ó Espírito Santo, a Tua palavra, Pai, ela tem tanto poder que nós nem imaginamos o quanto ela é poderosa. Basta nós crermos, Pai, e agirmos pela fé. Oh, Pai, abençoa, Pai, aquele que irá ofertar, dizimar, Pai, que o Senhor, Pai, venha suprir todas as suas necessidades. Pai, aquele que está pedindo uma porta de emprego, Espírito Santo, que o Senhor venha sondar o teu coração nesta hora, Pai, que o Senhor venha preparar o melhor para o teu filho, para a tua filha, Pai, porque eles sabem, Pai, que o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz, Espírito Santo. Pai, vai agindo, Pai. Quero também, Senhor, colocar nas tuas mãos tudo aquilo que entra, Senhor, nesta casa, Pai, tudo aquilo que está sendo administrado, Senhor, coloca as tuas mãos, Pai, sobre os teus filhos, Pai, que estão na frente. Pai, vai colocando as tuas mãos, Pai, para eles fazerem o melhor para a tua casa, conduzindo, Pai. Nós cremos, Pai, que tudo está no teu controle, mas vai dar sabedoria, vai dar discernimento, Pai, para melhor aplicar, Senhor, tudo que entra na tua casa. Pai, eu louvo ao Senhor por esta igreja, eu louvo ao Senhor, Pai, por cada membro desta igreja, porque sem cada um de nós, Pai, nada pode acontecer. Pai, obrigada por este momento, Pai. Somos gratos, Senhor, sem palavras para te agradecer, Senhor. E eu creio, Pai, que há grandes portas sendo preparadas para aqueles, Pai, que estão pedindo com fé, Pai, e crendo na Tua palavra. Desde já, Senhor, eu te louvo por esta porta que já se abriu, Senhor. Pai, que ela vai contar o testemunho para honra e glória do Teu nome, porque o Senhor há de preparar e já preparou para o Teu filho e para a Tua filha, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus, agradecidos ao Senhor por este momento. Em nome de Jesus, amém. Preparada aqui a casa
vamos lá. Enquanto os adolescentes enquanto eles vão já se preparando, nós vamos ganhar tempo aqui com os avisos. Dia 6/11 tem uma faixa ali fora, o nosso bazar. Bem, dia 6/11 ainda está recolhendo as doações, você que pode, que tem, que não use na tua casa. Dia 13/11, louvorzão com os adolescentes. Dá um glória aí, irmão. Aleluia. O congresso de família, depois o pastor dá uma adiantada aí, amém? Dia 27 ele fala melhor. Dia 27/11, depois o pastor Pablo vai estar falando melhor aí para os irmãos, um minutinho antes dele iniciar a palavra. Também a Cesta do Amor com a Cris e o Tino, doação, amém? Aí tem um vídeo, tá pronto o vídeo do Congresso das Irmãs que tiveram ontem aqui, foi bênção. Foi bênção ou não foi? perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão,
Escuto a tua voz me chamando para vencer, para confiar que em tua destra descansa, e com teu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha, meu Deus, a minha muralha. Oh, sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a tua voz me chamando para vencer, para confiar, e em tua destra descansa, e com teu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha, meu Deus, a minha muralha. Oh, sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Ele me faz vencer. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha, meu Deus, é minha muralha. Oh, oh. Sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. O Senhor me faz vencer. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Benção, né? Quero agradecer aqui a Maria do Carmo e toda a sua equipe, né? A Cris, as irmãs que estiveram aqui nas fotos, cooperaram. Teve umas que foram diretamente também ajudaram, né? A igreja que se envolveu. Foi um tempo assim precioso, benção mesmo, né? Que Deus continue te usando, Maria do Carmo. Você e toda a sua equipe, com a graça do nosso Senhor. E obrigado por todos que participaram, que se envolveram nesse ministério. E pelas meninas aqui, ó. Várias vezes as meninas vieram aqui ensaiar, né, Maria Helena? Cadê Maria Helena? Hã? Tá lá dentro? Então, a Maria Helena também esteve aqui com as meninas ensaiando, que Deus abençoe a vida dela grandemente. E quem está feliz, diga amém. Amém. Quem quer que Jesus fale com você? Amém. Eu também quero. Então vem, pastor, para Jesus falar com nós. Amém. Paz, irmãos, boa noite. Nós temos um vídeo aí do nosso encontro de família. Dá para passar aí, Vitão? Você está com ele aí? Não, fique tranquilo então, vamos. Depois a gente só lembrar os irmãos que nós teremos então no dia 27, nosso encontro de família. Será lá no Manaim, tempo precioso. Pastor, meu Deus, Godoy, eu lembro do senhor André Godoy estará ministrando a palavra de Deus, dia 27 de novembro agora, guarde essa data, o valor é R$20 para que a gente passe o dia todo lá, então vai ter lá o almoço, café da manhã, tudo incluso nesse valor de R$20 por pessoa. Então se você não deu o seu nome, minha esposa, irmã Eliane, você pode fazer assim, irmã? Uma bênção de Deus na minha vida, aleluia. Essa irmã aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito, depende do lado que você está.
ela está anotando o seu nome. Se você já trouxe os R$20, pode pagar para ela também, porque aí nós já estamos se organizando, nós vamos comprar a carne, vai ter uns irmãos que vão nos abençoar com aquele arroz sensacional. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Tem umas irmãs aqui na igreja que tem uma mão para cozinhar, gente, que é do céu, aleluia, viu? Benção pura, vão estar nos ajudando. Então vai ser um tempo precioso para a gente poder desfrutar com a nossa família. Você é nosso convidado a estar conosco nesse sábado, será o dia todo, das 9 da manhã até as 17 horas, nós vamos estar lá reunidos com a família. Olha aí o Recanto Manaim, onde nós estaremos lá. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. Lugar precioso para que eu e você possamos desfrutar com as nossas famílias. Nosso Ministério de Casais da Igreja Nazareno do Parque Jambeiro apresenta para você, dia 27 de novembro, teremos um tempo precioso para as nossas famílias. Venha participar conosco, você vai trazer seus filhos, todos os seus familiares, e assim nós seremos abençoados e também sairemos regozijados da graça de Deus. 27 de novembro você é o nosso convidado. Dia da Família. Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia. Você não deu o nome ainda, irmão? Piscina, olha aí. Tem nadador, vai ter até competição, já tem, brincadeira, os irmãos que querem nadar, né? Vão disputar lá o campeonato internacional do Parque Jambeiro de natação, pensou? Deve ter uns nadadores aí. Tino nada, né, Tino? Que bom, irmãos, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida do irmão. Desculpa, meu querido, como que é seu nome, irmão? O nome do irmão é? Israel, perdão, verdade, Israel. Puxa, que bom tê-lo aqui conosco, viu, querido? Deus abençoe sua vida, a vida de todos. Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, no verso de número 16 e 17, nós vamos ler esse verso da palavra de Deus. Nós sabemos que hoje nós não estamos na noite da primavera, mas está bonito aqui o negócio. Não é festa da primavera não, a Marisa organizou, ficou bacana aqui, muita flor. Nem no castelo do Inderberg, né? Porque nós estamos aqui comemorando 504 anos da Reforma Protestante. Há 504 anos, Martinho Lutero, ele, não sabemos se foi ele pessoalmente ou aqueles que estavam com ele, foi até o castelo de Inderberg e coloca ali as 95 teses que começaria uma nova diretriz para a igreja. Ele não queria separar a igreja, mas ele queria trazer à igreja a luz das Escrituras, porque é por ela que nós somos guiados, é por ela que nós podemos seguir o nosso caminho. E nessa noite eu quero trazer uma breve introdução do que tem acontecido na igreja nesses últimos anos, até então a sua reforma. Todos localizaram, todos assentados com a palavra de Deus, a carta de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo de número 1. O apóstolo ele começa a sua introdução dessa carta, e aqui ele vai falar do assunto principal que ele escreve na carta toda. E nós vamos ver ele falar e queremos ler a palavra do Senhor para que assim possamos meditar nela nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem, primeiro dos judeus e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua palavra nessa noite e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor, por intermédio do Teu Espírito, venha nos visitar nessa noite, Pai. Nós já temos cantado ao Senhor, orado a Ti neste lugar, já temos falado com o Senhor nessa noite, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre tem algo mais a realizar sobre as nossas vidas. Então eu lhe peço que no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor venha derramar uma porção, ó Pai, aos nossos corações pela Tua palavra. Não aquilo que eu tenho a dizer, mas aquilo que o Senhor tem a ministrar ao Teu povo. Fala conosco, ó Deus, eu me coloco, ó Deus, inutilizado diante da Tua vontade, para que o Teu querer e o Teu porvir venha se cumprir neste lugar. Ó Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, que a Tua vontade se cumpra e o Teu propósito visite cada coração nessa noite, Pai. Senhor, onde há uma necessidade, onde há, ó Deus, uma inquietação, onde há uma dúvida ou incerteza, que a ministração da Tua voz venha falar conosco, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo que, por sua vez, cada vez mais nós ouvimos e percebemos que ser cristão muitas vezes parece ser uma pessoa tola, um fanático, até um ignorante. Muita gente tem nos taxado nos dias de hoje. Por muito nós somos tratados às vezes com hostilidade, com deboche. Pessoas olham para nós na nossa escola, no nosso trabalho, colocando em nós rótulos e muitas vezes olhando para a gente de forma onde tentam nos diminuir e colocar em nós uma situação de deploração. Ah, queridos, mas o que nós lemos aqui é que o apóstolo Paulo deixa para nós uma mensagem que nós não devemos nos envergonhar deste evangelho, porque ele escreveu também quando falou à igreja de Coríntios, no capítulo de número 1, verso 18, que certamente esta palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para mim e para você que somos salvos, ela é poder de Deus para mudar as nossas vidas. Podemos ser ridicularizados, queridos, perseguidos. Muitas vezes ouvimos declarações que tentam fazer de nós pessoas menores, mas nós nos orgulhamos daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, amém? Por quê, querido? Porque a cruz, ela nos dá um poder para a salvação. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação da nossa alma. Nós estávamos perdidos, estávamos longe. Esta é a verdade de Deus. Ela não é simplesmente uma palavra simples e apenas algo que é jogado no ar, algo que vem de maneira filosófica, apenas trazer conceitos para nossa mente, queridos. Mas esta palavra, quando ela é pregada no poder do Espírito Santo de Deus, ela penetra o mais profundo da alma e encontra o vazio que o homem tem. A palavra de Deus, queridos, e o poder de Deus, ela é tão imensa e tão grande, que ela penetra cada um de nossos seres, de cada um do nosso coração. Deus, ele invade os lugares mais profundos da alma do homem e traz solução para o maior problema do ser humano, que é a salvação, a vida eterna. Não é o que ele tem, não é a casa que ele precisa morar, mas nós precisamos da salvação e Cristo nos faz isso através da sua palavra. Esta palavra pregada com direção e através da graça de Deus. Esta obra não é nossa, essa obra é do nosso Deus. Quando vai terminando a mesma carta aos Romanos, o apóstolo no capítulo de número 16, no verso de número 25, ele declara: ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o seu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncios nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras, profetas, segundo os mandamentos de Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Ao Deus único, sábio, que seja a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Todo aquele que crê e confessa, meu irmão, crer é fé sem imparcialidade, confiar plenamente em quem Deus é. Queridos, quando Jesus, ele completa o seu ministério, ele é assunto ao céu, antes de ser assunto na realidade,
O texto que está escrito lá em Atos capítulo 1, no verso 8, relata aquilo que ele deixa como missão para os seus discípulos e sua igreja. Jesus nos deixa uma missão. E a Bíblia diz que Jesus, antes de descer assunto ao céu, ele diz que nós deveríamos, para receber o poder de Deus, para vencer essas situações da vida, esses desafios que nós encontramos, ele viria com o Espírito Santo, e nós seríamos as suas testemunhas em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui uma breve ilustração do que o livro de Atos nos apresenta, para que a gente possa entrar no nosso cerne da mensagem. O livro de Atos, queridos, quando Jesus deixa esta mensagem, ele vai apresentando para que os apóstolos ficassem em Jerusalém a princípio, e eles ficaram até o capítulo 7. A partir do capítulo 8, a Bíblia diz que começa uma grande perseguição em Jerusalém, e eles são direcionados a sair de Jerusalém e andar por outros países, e começam a chegar em Samaria, como o Senhor Jesus havia instruído. No capítulo 9 de Atos, o apóstolo Paulo se converte, ainda Saulo, e começa a ser aquele que perseguia a igreja, alguém que busca o Senhor. O capítulo 10 fala de Cornélio, alguém que não conhecia Deus, que era de uma outra nação, mas tem uma visão de Deus na Itália, e o apóstolo Pedro vai até ele, e ele se converte ao Senhor, e começa ali uma grande obra naquele lugar. No capítulo 11, a palavra diz que Antioquia, uma cidade, a terceira maior cidade daquela era, é visitada pelo poder de Deus, e pessoas são convertidas, chegam até o Senhor. Do 13 ao 14, o apóstolo Paulo ele começa a pregar a palavra em suas viagens missionárias, começa a abrir cidades onde as igrejas são levantadas, pessoas começam a ser salvas. No capítulo 16 até o capítulo 18, ele faz sua segunda viagem missionária. Do 17 ao 20, ele tem ali a viagem sobre a Ásia e começa a implantar igrejas, Éfeso, os Gálatas, igrejas que são estabelecidas e são mencionadas na palavra de Deus. Do 21 em diante, o apóstolo Paulo é preso. Este homem que pregou a palavra de Deus, que saiu da concepção judaica e ali começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele é preso e vai para uma cadeia, fica em Jerusalém, depois vai para Cesareia Marítima e vai até Roma, ao qual era o desejo dele fazer, de pregar a palavra. Em Roma ele prega para a guarda pretoriana, eram mais de 16 mil homens que representavam essa guarda, que cuidavam de toda a situação ali em Roma e cuidavam ali muito perto daquele que era o responsável por aquela nação, que era o imperador, que cuidava praticamente o responsável por todo o mundo. A palavra de Deus é pregada, são 28 capítulos que a gente até o pastor brincou, procure o capítulo 29 de Atos, ninguém achou, mas ele continua com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nessa história da igreja, nós podemos olhar para a história em geral, num contexto por volta do ano de 54, Paulo preso em Roma, a igreja. Muitos cristãos judeus moravam em Roma. Nesse ano o imperador era Nero, que com 10 anos antes havia assumido ali aquela localidade como imperador. E ele, nesse contexto, alguém que era um psicopata, alguém que tinha sua cabeça totalmente ligada ao poder, e ele vê uma situação contrária a seu poder e vai botar fogo em Roma. Quem já ouviu falar da história de Nero? Ele botou fogo em Roma, e por volta de, são 14 bairros que Roma tinha, 10 bairros foram totalmente destruídos. Apenas 4 bairros não foram destruídos. Esses 4 bairros que não foram destruídos em Roma eram bairros que moravam judeus e cristãos. E ali era um álibi para que Nero pudesse colocar a culpa neles, e eles foram culpados pelo incêndio em Roma. E nós temos uma das histórias mais dramáticas da humanidade, porque a história vai contar que durante 6 dias e 7 noites, cristãos eram colocados diante de cruzes e queimados nas ruas de Roma. Eram pessoas queimadas, eram todos aqueles que creiam em Jesus Cristo, eram levados até aquela cidade e eram colocados fogo neles, atados fogo até a cidade. A luz da cidade, contam os historiadores, que brilhava por corpos de cristãos mortos através do imperador Nero. No ano de 81 da era cristã, Domiciano é o próximo imperador, após a morte de Nero, e ele inaugura o Coliseu. O Coliseu, alguém já viu o Coliseu na história? Já olhou lá? Quem estuda história, meninado, já viu o Coliseu, né? Aquele lugar onde muita gente hoje vai visitar. Logo na sua inauguração, durante 100 dias, foram mortos mais de 10 mil cristãos naquele lugar.
10.000 cristãos enrolados em peles de animais, jogados para as feras, onde as pessoas faziam festa e comemoravam sobre aquilo. E esse domínio vem até o ano de 313, quando Constantino, que era o imperador romano, ele tem uma visão, e conta na sua história, que ele tem uma visão de uma cruz, e ao ir para uma batalha, ele declara o seguinte, que aquela visão falou, se você seguir a Cristo, você vai ganhar essa batalha. E esse era um imperador romano, alguém que não servia a Deus. E ele ali vence essa batalha, traz o Império Romano para o domínio, para a conversão cristã. E esse Império Romano começa a declarar que Deus estava com eles e que a igreja a partir de agora fazia parte do Estado. O Estado e a igreja eram um só. Muitos se convenciam e uniam por conveniência a igreja. Muitos iam por quê? Porque a partir daquele momento os cristãos não sofriam mais morte, eles não sofriam mais situações, porém aqueles que se convertiam, que tinham suas religiões pagãs, eles também traziam dentro dos seus artefatos e da sua cultura uma consciência de culto que aprenderam nesta religião. E isso vai acontecendo, queridos, por pelo menos quase 1000 anos. Os 1000 anos são chamados os anos das trevas, do ano 400 e pouquinho até 1450, 1430, que começa o renascencismo, as pessoas começam a pensar, a imprensa ela vem, e no meio de tudo isso, nós vemos homens como Whitefield, que na Inglaterra começou a traduzir a Bíblia, porque só para que vocês tenham ideia, não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia ela não era como nós temos hoje. As pessoas não tinham acesso às escrituras nesses países, nessas épocas. Por isso que nós chamamos da época da escuridão, as pessoas não tinham conhecimento, ninguém aprendia nada. A ignorância predominava na humanidade então conhecida, no mundo antigo que é na Europa. Porém, quando surge na Itália, Saravaiola, que era um padre italiano que começa a pregar expositivamente as Escrituras e dizer que a Bíblia era poder de Deus e começa a trazer o homem a uma consciência diante de Cristo, que Cristo era a referência principal, ali começa, ele é morto. E também na Bavária, existia um homem chamado, um padre, João Hans, por volta de 1421, que foi morto porque começou a pregar a justificação pela fé. Ele é morto e declara, olha, daqui 100 anos vai surgir morre um cisne, mas vai surgir um ganso, para que ele possa se manifestar. Então assim acontecia esses movimentos, e até quando um jovem rapaz, chamado Martim Lutero, que um dia num passeio, estava com seus amigos, ele tem uma experiência onde ele tem medo da morte. Houve um relâmpago ali, ele se sentiu com medo de morrer. Isso ele entendeu que foi uma chamada de Deus. Ele vai para o mosteiro, onde nesse mosteiro ele se começa a desenvolver como um monge agostiniano. Este jovem, ele buscou este lugar, ele se formou primeiro em direito e começou a indagar sobre a sua salvação. Ele não tinha certeza da sua salvação. E estudando as Escrituras com o direcionamento daquele que era responsável pelo mosteiro, um dia ele se deparou com esse texto em que nós lemos. E esse texto entra no seu coração de maneira íntegra, entra no seu coração de uma maneira que ele começa a entender e começa a buscar. Ele vai até Abacuque 4:2, Abacuque 2:4, que declara esta verdade, que o meu justo, ele vive pela fé, e ele começa a buscar uma direção e começa a trazer uma direção na palavra de Deus. E olha a palavra, o que ele declara sobre esta leitura dele. De cara, eu percebi claramente que a graça de Deus é absolutamente necessária para atingir a luz e a vida eterna. E eu, de forma ansiosa e diligente, trabalhei para entender a palavra que o apóstolo Paulo escreveu neste capítulo, neste verso de número 17, que o justo viverá pela fé. Porque, queridos, até então, a mensagem que era deixada pela igreja é que era necessário o esforço humano, a dedicação humana, a força humana. A venda de indulgências era algo que acontecia muito naquela época, porque a igreja de São Paulo, em Roma, que foi construída com dinheiro de indulgências, vai um padre para a cidade deles, lá para Wittenberg, onde ele estava, e começa a pressionar aquela igreja, aquelas pessoas simples, dizendo para ela o seguinte: para você salvo, você tem que comprar
o teu lugar no céu. Era assim que a igreja conseguia dinheiro para construir aquela igreja em São Paulo, a igreja que está em Roma, a igreja de São Pedro. E dentro dessa consciência, esse moço começa a estudar as Escrituras e começa a buscar em Deus. Muitos historiadores declaram que Martim Lutero era aquele homem que dentro da religião católica romana, ele era alguém que era impecável, porque ele cumpria as penitências declaradas pela época. Dizem os historiadores que ele chegava a jejuar 4 ou 5 dias, ficar sem comer e nos seus próprios diários, e muitas vezes foi salvo por colegas, onde entravam na cela dele, abriam aquela cela e o colocavam para fora, porque ele estava passando mal, desmaiado. As penitências de chicotada, ele subia várias escadarias, quando ele foi até Roma, subiu as escadarias de joelho, e nisso ele não conseguiu encontrar a sua salvação. Mas o dia que esta palavra veio ao teu coração, ao dia que ele estava com esta palavra no seu coração, na sua mente, na sua percepção, ele conseguiu compreender que a justiça de Deus, ela vai além das nossas justiças, porque a nossa justiça, meu irmão e minha irmã, é como trapo de imundície, como diz o profeta Isaías. Nós só podemos chegar até Deus para nos arrepender diante das nossas limitações, falhas e pecado. Dentro dessa consciência, no dia 31 do mês de outubro, no ano de 1517, ele escreve as 97 teses e coloca no mural da igreja. Por quê? Porque o dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. E naquela época, dentro de uma igreja, de uma cidade, o mural, a porta da igreja, era o lugar onde se colocavam as questões que seriam discutidas pela cidade. Então o que ele queria? Ele coloca ali questões contra a bula papal, contra a necessidade dessas indulgências, contra todo um sistema que era colocado diante dele. Dentro dessa consciência, ele deixa para nós 5 legados que nós temos como base da nossa estrutura cristã. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos esses 5 legados que nós precisamos ter para que a nossa consciência não seja levada e deturpada pelos dias em que vivemos, pela consciência atual, muitas vezes antropocêntrica, voltada para o homem, voltada para as nossas construções. E a igreja dos nossos dias, irmãos, precisa trazer à consciência essa realidade nos dias de hoje. Ele deixa para nós 5 solas, que são 5 palavras que nós precisamos guardar no nosso coração. E precisamos ter a consciência de uma doutrina básica e cristã para os nossos dias. A primeira que ele declara é que só a Escritura, somente as Escrituras, só as Escrituras que são a nossa base de fé para uma vida diante de Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela não era lida, como eu já citei, e o povo era sem informação, manipulado. O povo era, nesta época, levado apenas a pressão que aqueles homens colocavam sobre eles. Não existia diante uma consciência de pensamento. As pessoas eram oprimidas a fazer o que eram direcionadas. Hoje, se nós olharmos, eu tenho certeza, quem aqui é pai ou a mãe que leva o seu filho para a escola, dá um sinal para mim. Ninguém quer que o seu filho, sua filha, não tenha instrução. Nós nos dedicamos para que os nossos filhos aprendam algo. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é a única regra de fé para o crente. É a única regra de fé que nós podemos ter nas nossas vidas. O que não está nela pode ser um movimento, pode ser algo que vai acontecer por alguns momentos, mas é algo transitório. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos, ela é espada de Deus para a minha vida, ela é o meu escudo e a minha fortaleza. Se eu estiver debaixo da palavra de Deus, eu posso enfrentar as dificuldades, as tempestades da vida, como o hino que as meninas dançaram, que o Senhor, Ele vai na nossa frente, nos ajuda, Ele é quem nos fortalece. E o salmista declara: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. A palavra dele é que nos fortalece, é nela que nós buscamos força, é nelas que nós temos caminho para a nossa vida, ela que liberta o nosso
nosso eu, da condição caída e pecaminosa. Quando ela é pregada na direção do Espírito de Deus, nós respondemos, e Deus ele começa a imputar fé no nosso coração, para que nós possamos nos arrepender do nosso pecado e voltar ao Senhor. Outra verdade que Lutero deixou para nós: somente a fé. Queridos, depois da palavra nós podemos entender que somente a fé, ela não é uma obra de indulgência que vai fazer a nossa vida. Não é nós colocarmos a nossa esperança em alguém, numa instituição. Não é nós colocarmos a nosso coração numa vida de outras pessoas, colocar a nossa esperança numa resolução natural e humana, mas é colocar a nossa vida numa fé genuína no Senhor Jesus Cristo, saber que Ele é o meu libertador, que Ele me libertou e que Ele me restaurou. Então nós precisamos, querido, ter no coração que a salvação vem de Deus, e isso é um instrumento da fé. Ele liberta o meu arbítrio para que eu possa responder a Ele sobre a minha salvação. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Ele existe e que Ele enviou o seu Filho para que nós possamos ter vida possamos ter vida em abundância na presença do Senhor. A palavra de Deus também vai dizer, o apóstolo vai nos esclarecer quando ele fala no capítulo 5, que nós somos justificados por Deus mediante a fé e temos paz com Ele por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Jesus se tornou, com a sua morte e ressurreição, sacrifício que Ele colocou ao nosso favor. Ele se faz justiça em nosso lugar, não que nós somos merecedores, não que nós somos justos por nós mesmos, mas porque Ele fez isso em nosso lugar. E quando nós depositamos a nossa fé nele, é o acesso que nós temos para entrar na presença de Deus. Só a graça, irmãos, somente a graça de Deus. Nós não temos condição alguma de receber o dom de Deus se não for por intermédio dele mesmo. Glória a Deus por isso. Nós não éramos merecedores de receber a vida eterna. Nós não tínhamos mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum. Mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. É a graça de Deus, é o favor imerecido. Deus salva o homem em sua total condição caída e deplorável, longe de Deus. Mas Deus nos envia seu Filho na graça, o favor dele na nossa vida. Deus tem favor para o nosso caminho. Deus tem uma direção para as nossas histórias. Quando nós colocamos o nosso coração debaixo dessa graça, que é graça sobre graça, é dia após dia, é momento a cada momento, é deixando Deus fazer em nós aquilo que Ele tem a realizar. Não é na minha força, não é na minha vontade, não é no meu tempo, mas é confiando no poder de Deus, que é Ele quem trabalha em nosso favor. Só Cristo, queridos. No pluralismo que vivemos hoje, onde se diz assim, todo caminho leva até Deus. Todo caminho salva as pessoas. Todo caminho é bom. Eu preciso ser bom. Eu preciso não tratar mal ninguém, não ser um devedor. Eu preciso fazer o bem para as pessoas para buscar a salvação. Ah, meus irmãos, mas essa percepção não é válida, não é bíblica. Não é todo caminho que leva a Deus. Não é todo caminho que direciona a Deus. Jesus, Ele não é somente na porta, Ele é a porta. Ele não é somente um caminho, Ele é o caminho e a verdade e a vida. E quando nós vamos a Ele, nós chegamos até o Pai. Ele que nos leva até o Pai, Ele que nos faz chegar até Deus. Só Ele, irmãos, que salva o homem dessa condição caída, deplorável, que o pecado traz na nossa vida. Esse distanciamento, porque sem Cristo nós estamos longe de Deus. Sem Cristo nós não podemos chegar até Deus. Não existe outro caminho, não existe um outro atalho, não existe uma outra forma. Ele é o caminho até Deus. Aleluia. E também Lutero deixa para nós
que toda a glória só deve ser dada a Deus. Em dias em que o homem é o centro de tudo, ele busca desenfreadamente as suas próprias realizações. Muitas vezes nos enganamos e começamos a achar que fazer as coisas para Deus pode nos dar e fazer com que venhamos glorificar a Ele. Muitas vezes nós somos tão consumidos com as coisas da vida, com o trabalho, com a dedicação, com o empenho, muitas vezes até no ministério e na igreja, queridos. E esquecemos que Cristo já morreu pela igreja, amém, irmãos? Deus não quer que você morra pela igreja. Deus não tem isso para mim e para você. Deus, Ele quer que nós o adoremos e dê a glória única, exclusivamente para Ele. Nenhum homem é digno de glória. Martim Lutero, no final da sua vida, ele fala para aqueles irmãos luteranos: olha, gente, vocês não precisam se chamar de luteranos, glorifique apenas o Senhor Jesus Cristo, dê glória a Deus toda a glória e todo louvor, a Ele seja enaltecido em todo o tempo. Nós precisamos, queridos, parar um pouco e pensar qual tipo de glória nós temos colocado na frente das nossas vidas, o que nós temos glorificado. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós glorificamos o nosso trabalho, glorificamos a nossa família, glorificamos tantas coisas que nós recebemos, que Deus tem sido bom para conosco, e temos deixado de lado o tempo de glorificar a Deus. Glorificar a Deus com as nossas atitudes, glorificar a Deus quando precisamos responder a este mundo que tem tentado tirar de nós uma consciência plena na presença do Senhor, e correr risco muitas vezes de perder um bom emprego, correr risco muitas vezes de ser impugnado e perseguido, mas saber que se nós glorificarmos a Deus, em nada Ele nos fará falta, tudo Ele vai se manifestar na nossa vida e vai nos dar a resposta que precisamos para viver nesses dias, queridos. São dias difíceis, são dias desafiadores, mas se nós continuarmos perseverando na presença do Senhor e sabendo que Ele cuida da gente, Ele vai nos levantar como instrumento da glória dEle. O apóstolo, quando escreveu a carta aos Romanos, também no capítulo 11, no verso 33, ele declara algo fantástico. Ele declara: ó profundidade e riquezas, tanto sabedoria como o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Às vezes a gente quer ser conselheiro de Deus, né? A gente: ó Deus, o Senhor não quer fazer desse jeito aqui, que o Senhor pode fazer assim, que acaba sendo melhor? Mas nós não temos essa capacidade, irmãos. Nós precisamos apenas olhar para as nossas vidas e glorificar, como o apóstolo declara, porque quem deu primeiro a ele a ser restituído, porque dele e por meio dele são todas as coisas, e a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, a igreja, ela passou por esses 2000 anos por situações que Deus a preservou. A igreja do Senhor. Nós estamos numa instituição, precisamos participar de uma instituição, e sabemos que isso faz parte, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é uma igreja institucionalizada, é uma igreja espiritual, daqueles que vão morar no céu, daqueles que guardam a sua promessa, daqueles que confessam o teu senhorio sobre a sua vida. E nessa noite, para que nós possamos concluir, eu quero te fazer uma pergunta: o que tem sido dentro dessa percepção a sua vida? Como você tem se posicionado diante das situações atuais? Você tem deixado esse pluralismo, essa mentalidade que tudo é convencional, que tudo é normal, que tudo é evolução humana, onde a palavra de Deus não entra, tomar conta do seu coração? Você tem sido influenciado pelos dias atuais, você tem deixado de lado o tempo com as Escrituras, como tem sido o seu tempo de oração, o seu tempo de busca da palavra de Deus. Uma verdade que os reformadores deixaram: a igreja reformada sempre se reforma no poder do Espírito Santo. A reforma
ela vai sempre reformando, mas não é reformando para os tempos atuais, é voltando para as Escrituras, e nós precisamos estar voltados para as Escrituras, queridos. Nós estamos se atualizando, nós estamos vivendo outro tempo, nós sabemos que hoje a informação ela é algo que acontece de uma maneira muito rápida, nossos filhos, nossa família, nós hoje temos informação, mas nós precisamos fazer das verdades das Escrituras Sagradas fonte de relacionamento para com uma vida com Deus e buscar a sua presença todos os dias. Não podemos deixar com que a influência natural, com que o tempo em que vivemos venha tomar e tirar do nosso coração a certeza daquilo que Deus tem para nós, reservado, que a palavra dele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Essa verdade precisa estar enraizada no meu e no seu coração, queridos. Senão seremos sucumbidos. Senão nossa fé, quando ela passar por adversidades, porque a vida cristã, queridos, ela não é um passeio no Hop Hari, no Play Center. Eu ia falar Play Center e denunciei a idade, porque os mais jovens não foram no Play Center, a gente foi no Play Center. Então não é um passeio no Play Center, queridos, não é. É uma diversão, né? Divertido, mas é perigoso. Não, queridos. A vida cristã, ela passa por momentos de obstáculos e desafio. Andar com Deus requer que nós estejamos preparados e prontos para que nós possamos caminhar segundo os seus planos e a sua vontade. Eu quero orar com você nessa noite. Nós precisamos clamar para que Deus avive os nossos corações segundo os teus planos e propósitos para esses dias, para que a sua igreja se levante com um clamor espiritual, com um clamor de uma essência natural, para que o Espírito de Deus venha tomar os nossos dias, e nós venhamos ser aqueles que são instrumento de Deus, para prenunciar as verdades do Evangelho, para falar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é e daquilo que Deus ama. Deus quer fazer de nós homens e mulheres preparados para essa direção. Se existe em nós alguma incerteza, alguma dúvida, alguma insegurança sobre a nossa salvação em Deus, é noite de falar com o Senhor, é noite de apresentar diante dele, falar: Senhor, eu tenho andado inseguro no meu coração, eu tenho andado com incertezas no meu coração, e a tua palavra me diz que se eu estiver em Cristo Jesus, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e eu vivo uma vida de graça e de favor. A Bíblia também diz que se você pecar, aquele que peca e anda e se arrepende e o deixa, Deus, Ele nos perdoa e nós começamos uma nova vida. É noite de olharmos para aquilo que nós temos vivido na nossa vida cristã, analisarmos isso para que a gente possa caminhar de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem algo a fazer em nós. Nós somos sempre algo que vamos renovando de fé em fé e glória em glória. Quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus nessa noite. Apresente diante do Senhor essa situação que tem muitas vezes te incomodado, te impedido de chegar na plenitude da graça e do favor dele nessa noite. Ele quer te encher com o sopro do teu espírito, porque é o Espírito que testifica aos nossos espíritos que nós somos filhos de Deus. Se há uma incerteza, uma insegurança, uma falta de fé convicta nessa noite, Deus quer colocar em nossos corações o que esses homens trilharam, a história que esses homens trilharam, para que a gente possa avançar para um lugar da graça e da vontade de Deus. Querido Deus e Pai amado, nós oramos a Ti nessa noite, agradecemos o Senhor, Pai, porque o Senhor levantou homens no meio da história, no decanto, ó Deus, da humanidade, para que a Tua palavra fosse, ó Deus, guiada e conduzida para as nossas vidas e os nossos caminhos. Nessa noite, ó Deus, nós celebramos a Tua igreja, Pai, a reforma que começou com homens que entregaram a sua vida ao Senhor, que sofreram, passaram por tempos difíceis, uns foram mortos, ó Deus, lançados ao fogo, mas a Tua palavra diz que o Senhor estaria com eles, e eles tiveram melhor recompensa do que nós, porque morreram em favor da Tua palavra, em favor do Teu nome. Deus, nos ajuda a caminhar, perseverar, a olhar, ó Deus, de uma maneira mais ampla, Deus, para os Teus propósitos, mas, ó Deus, não ser guiado por estes dias, que tenta convencer que tudo é normal, que tenta nos dizer, ó Deus, que
tudo é lícito, mas a tua palavra diz que nem tudo nos convém, Pai. Que a cultura, que muitas vezes o estilo musical, muitas vezes, ó Deus, um perfil numa rede social, uma forma de enxergar a vida, que nos impede de andar de uma maneira mais plena na tua presença. E muitas vezes queremos ser instrumento do Senhor, mas não percebemos, ó Deus, que precisamos deixar algumas coisas para andar na plenitude do teu favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus morreu por nós na cruz, e porque homens vieram na história da sociedade e da humanidade, nos trazendo luz, ó Deus, para que possamos hoje, de uma maneira clara, de uma maneira específica, estudar e aprender da tua palavra. Nos ajuda a andar na plenitude da tua vontade. Que a tua igreja, Senhor, seja convicta que nós temos uma fé genuína no Senhor Jesus, e que essa fé nos faz vencer os obstáculos e os desafios da vida, porque o apóstolo declara que o justo, ele vive pela fé. Que nós não possamos nos envergonhar, ó Deus, quando formos confrontados, quando formos, ó Deus, muitas vezes expostos, quando formos muitas vezes, ó Deus, humilhados, sabendo que o Senhor está conosco e que o Senhor há de realizar a tua boa obra no nosso meio. Nós oramos, te damos graças, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua igreja, pelo teu favor na nossa vida, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Bênção, né? O Satanás sempre tenta copiar ou atrapalhar as coisas de Deus. Dia 31 de outubro se considera o dia da Reforma Protestante Mundial. É o dia do Evangelho. Essa história de Halloween é o capeta que implantou isso para tirar o foco do Evangelho. Não, cuidado, que o Satanás engana as pessoas. E ele engana com a mentira, porque João 8,44 fala que ele é o pai da mentira. Então a gente precisa estar atentos. Ontem de manhã na minha casa, no meu apartamento lá, tinha uma mensagem lá, na minha porta. Eu peguei e era uma mensagem assim: se você quer participar do Halloween, era um adesivo, deixe pregado na porta do apartamento, que nós iremos te fazer uma surpresa. Eles tiveram uma surpresa, porque aquilo lá foi para o lixo. A minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Então ensine seus filhos, eduque seus filhos com a verdade, e não com a mentira, porque a mentira é do diabo. João 8,44 fala que ele é o pai da mentira, e quem usufrui da mentira tem o diabo como pai. Então, só para reforçar aqui a mensagem bela, legal, maravilhoso, pastor, bênção mesmo. Mas nós precisamos saber a verdade. Dia 31 de outubro é o dia do Evangelho. Que em 1517 Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta do templo. E nós aprendemos que é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, e somente a glória seja dada a Deus. Não fugiu disso, é do capeta, tá, meu querido? Então fique atento aí para a gente caminhar nos caminhos do Senhor. Obrigado, pastor, obrigado por tudo que aconteceu nesse culto nessa noite. Foi bênção, eu fui abençoado. Quem foi abençoado aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, fecha teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor por todo esse culto, por todo esse momento que nos reunimos, pelos louvores, as orações, pelos especiais que esteve, a palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Pai, queremos dar honras e glórias ao Senhor, queremos glorificar o teu santo, bendito e maravilhoso nome, ser grato ao Senhor, Deus, por cada vida presente aqui nessa noite, por cada lar, Senhor, que está aqui nessa noite, os que estão pela internet, que o Senhor visite, ó Deus, a cada um, derramando a tua graça abundante. Pai querido, Pai santo, nós honramos o teu nome, nós glorificamos o Senhor aqui nessa noite, porque o Senhor é o único e verdadeiro, digno de honras e glórias. Glorificamos o teu nome aqui nessa noite. Pedimos a Deus que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos leve de volta à nossa casa, aos nossos afazeres. Livra-nos de todo o mal, nos dê uma semana cheia de bênçãos.
tudo para a honra e glória do teu nome. Oramos a ti em nome de Jesus, amém. Antes de eu dar a bênção final, domingo que vem, escola dominical, estudando Apocalipse, e domingo à noite, culto de ceia, próximo domingo. Reserve esse dia para estar conosco aqui, participando da ceia e na escola dominical também. E quarta-feira, culto abençoado, surpreendente de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa vida, amém? Feche teus olhos, estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que ele levante teu rosto, olhe para cima, irmão. Que ele levante teu rosto, encha-te do Espírito Santo e te dê a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Deus abençoe e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.